Fala, Brasil! Boa noite, minha gente. Sou eu aqui mais uma vez. Zé Leonardo, seu cronista preferido de todas as noites. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você mereça a mim. Então, minha gente, está começando mais um Palavras ao Léo. E vamos logo, né, ao que interessa, né, que é o assunto de hoje, né, que é a pauta de hoje, que é o que eu escolhi para falar hoje, né, o assunto que eu acho que seja o assunto mais relevante. Você pode discordar, né, obviamente, mas é o que hoje me saltou os olhos. Porque, meus amigos e minhas amigas, é impressionante a capacidade da imprensa e das forças políticas no Brasil de agirem no sentido da desinformação e da enganação de geral, como se diz aqui no Rio. O tal vazamento das imagens do que aconteceu no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, né, o dia lá dos ataques aí golpistas, enfim, e tudo mais que a gente já sabe, é apenas mais uma dessas cortinas de fumaça convenientemente erguida para entretenimento da patuleia e desvio do foco do que é central. Ao contrário do que vem dizendo alguns analistas por aí, uma CPI, ou uma CPMI, né, não é apenas conveniente para a oposição, também é conveniente para o governo. Então vamos lá e acompanhamos o raciocínio. Em primeiro lugar, o potencial dessa CPMI de fazer algum estrago ao governo é mínimo, já que a narrativa de que foi algo orquestrado pelo PT soa um tanto quanto estapafúrdio e de forma alguma se sustenta. As imagens divulgadas até então trazem o quê? A confirmação de que a invasão foi obra mesmo dos bolsonaristas, que contou com a conivência de funcionários do GSI, o que já sustentava o governo, e com a incompetência do general Gonçalves Dias, que com uma cara de paspalho aparece aí nas imagens totalmente vendido e sem ação. Uma vergonha para o militar. Talvez por isto mesmo, tanto empenho em esconder as imagens do público. O que foi o erro do governo nesse caso, diga-se. Um outro argumento, em segundo lugar, que se usa aí, né, que a CPMI vai dar palco para a oposição. Depende, né? Já vimos o estrago que um quadro do governo bem preparado, no caso o Flávio Dino, pode fazer em um grupo tão incapaz quanto destes bolsonaristas que restaram até agora. Pois é, eles são muito fracos. E imaginem o constrangimento que será caso seja aprovada a ida dos generais bolsonaristas à comissão ou mesmo a do próprio Bozo. Um terceiro ponto é que essa CPMI pode dar a oportunidade ao governo de intensificar suas articulações políticas que não estão muito lá de acordo, né? Não estão muito bem. Não aí pensando numa CPMI, mas pensando na governabilidade. Muitos arranjos, muitas barganhas, moedas de troca e o que mais é de praxe na política brasileira e seu toma lá e dá cá diário. Um quarto ponto que eu acho relevante é que enquanto houver a CPMI, e se ela tiver realmente esse destaque todo que muitos estão dizendo que terá, a pauta econômica, que é o grande calcanhar de Aquiles de todo o governo, mas sobretudo deste, não terá destaque. Isso é muito conveniente, já que o governo ainda patina nos números de sua aprovação. Lembremos aí que a aprovação do governo Lula caiu aí de um mês para outro, assim, com bastante força, né? Ele tem uma desaprovação grande, né? Na verdade, são números ainda que refletem o cenário eleitoral, pré-eleitoral, se manteve, o que é ruim para o governo. Então, assim, a pauta econômica, que pode ser um fator de desgaste para o governo, se ela não tiver a baila,
né? Não há esse desgaste, pelo menos assim, do ponto de vista da exposição da mídia, né? A CPMI não derrubará o governo Lula, mas a economia sim. É dela que o governo tem que cuidar para não ter o mesmo fim do governo Dilma. E lamento, petistas, as perspectivas neste campo não são tão auspiciosas assim. Aliás, as possibilidades são bastante estreitas, já que nem os juros vão cair imediatamente e nem o novo regime fiscal ou arcabouço fiscal será capaz de sozinho impulsionar a combalida economia brasileira. Resto a Lula sair em périplo pelo mundo para tentar convencer as potências mundiais a investir no país. Assim, ele começou pela América do Sul mesmo, né? Não são potências, né? Mas Argentina, Chile e Uruguai são países que são nossos parceiros comerciais, principalmente a Argentina, um parceiro muito importante, mas logo, né, o governo voltou suas baterias para o que ele considera realmente interessante: Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, manejando, como bom equilibrista, as contradições entre estes países, não sem cometer um outro deslize, como no caso da declaração sobre guerra na Ucrânia. Deslize, erro, enfim, desconhecimento, enfim, o que taxa, desconhecimento não, mas taxa você o que for, foi um problema aquela declaração, sim. Mesmo assim, conseguiu fechar acordos com os chineses e fazer com que Biden se comprometa a investir 2,5 bilhões no Fundo Amazônico. Mas será o suficiente? Mas é esse o caminho que queremos? Porque, na verdade, esse caminho ele aprofunda a dependência, né? Ou seja, a submissão do país a essas potências, a nossa dependência, que são pontos que a gente precisa tratar. Já tratamos até quando falamos aí no início, quando Lula, né, embarcou para a China, falamos desse problema. Iremos voltar, né, a esse assunto mas a pergunta é: a gente quer esse caminho? Pois bem, nesse cenário de incertezas, uma CPMI que produza depoimentos impactantes e inócuos pode ser interessante ao governo. Mas isso é como o mar bravio. Ninguém controla. E depois disso, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!